No nosso planeta, existem lugares tão extremos e selvagens, onde viver a temperaturas abaixo de 50 graus negativos é normal, a ponto de algumas mães deixarem os bebês dormirem na rua para torná-los mais fortes, e onde, ao mesmo tempo, as pessoas tomam banho sem roupa, batendo-se com galhos na esperança de melhorar sua saúde. Prepare-se para conhecer mais detalhadamente Oymyakon, uma pequena aldeia perdida no gelado deserto siberiano, que foi reconhecida como o lugar habitado mais frio e remoto do planeta. Uma região gelada que contém uma das estradas mais extremas e perigosas da Terra, uma vila onde as crianças vão à escola a 50 graus Celsius abaixo de zero. As baterias dos celulares duram apenas alguns minutos ao ar livre, e as pessoas não podem desligar seus carros no inverno, pois o combustível congela em segundos. Um ambiente letal que faz com que se formem cristais de gelo ao redor da boca ao respirar, criando ventos que podem cortar a pele. Uma realidade que se descobre até mesmo em seus costumes, com seres lendários que eles veneram na esperança de acalmar o frio extremo. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura para conhecer Oymyakon como você nunca imaginou, descobrindo como é a vida das pessoas em um lugar onde até as vacas vivem em celeiros com aquecimento. Vamos começar. No recôndito nordeste da Rússia, onde a vastidão da paisagem parece desaparecer no mistério e na solidão, encontra-se Oymyakon, uma vila que desafia os limites da resistência humana. Este lugar, envolto pela tundra e pelo gelo perpétuo, é testemunha de um frio tão extremo que poderia congelar o sangue, um ambiente onde a vida cotidiana enfrenta constantemente a dureza da natureza. Localizada na República de Sakha, na Sibéria, Oymyakon fica a milhares de quilômetros das principais cidades russas. De Moscou, é preciso percorrer mais de 6.000 quilômetros em direção ao nordeste, atravessando rios congelados, florestas intermináveis e estepes geladas, até chegar a este enclave onde a sobrevivência exige resistência e adaptação. Esta vila é cercada por montanhas e vales que concentram o ar gelado, criando o que os cientistas chamam de bolsa térmica. Nos meses mais rigorosos do inverno, o termômetro desce a valores inimagináveis para a maioria da humanidade, e o vento que atravessa a tundra corta como lâminas afiadas. Oymyakon foi premiada com o título de vila mais fria do planeta, devido aos registros históricos de temperatura. Em 1933, foi registrado um valor oficial de menos 67,7 graus Celsius, menos 93,9 graus Fahrenheit, considerado o mais baixo já medido em um local habitado da Terra. Durante o inverno, as temperaturas médias ficam em torno de menos 48 graus Celsius, menos 58 graus Fahrenheit. Valores que tornam essa terra um verdadeiro desafio para a vida humana. O nome Oymyakon vem de uma palavra da língua local, que significa literalmente água que não congela. Esse nome curioso faz referência às fontes termais que emergem na região, uma raridade em um terreno coberto por gelo e neve durante a maior parte do ano. Literalmente, a água em Oymyakon muitas vezes permanece líquida apesar das temperaturas extremas, oferecendo um pequeno alívio diante do congelamento implacável que domina a paisagem. Embora, como você verá, nem sempre os habitantes de Oymyakon tenham a sorte de que a água ou outros elementos não congelem. Além da origem do nome Oymyakon, este lugar é conhecido mundialmente como o Polo do Frio, por ser o ponto habitado mais extremo do planeta em termos de baixas temperaturas. O termo polo é usado aqui de forma figurativa, não literal. Não está perto do Polo Norte, mas representa um lugar extremo ou recorde em uma categoria específica, um polo, neste caso, do frio. O congelamento contínuo em Oymyakon tem consequências profundas para todos os aspectos da vida, como você verá agora, condicionando constantemente o estilo de vida de seus habitantes. Não só condiciona a vida de seu povo, a arquitetura, o transporte e até mesmo a alimentação, mas também os rituais fúnebres. Enterrar os mortos se torna uma tarefa extremamente complicada, um desafio que as sociedades locais aprenderam a enfrentar ao longo de gerações. O solo da região é dominado pelo permafrost, uma camada de terra que permanece congelada durante todo o ano,
às vezes até profundidades de vários metros. Essa camada rígida e gelada torna quase impossível cavar sepulturas convencionais, sem o uso de maquinário pesado. E mesmo assim, em muitas áreas, nem mesmo os equipamentos modernos são suficientes para perfurar o solo. Diante dessa realidade, os habitantes de Oymyakon desenvolveram métodos alternativos para lidar com seus mortos. Durante séculos, as famílias recorreram a soluções práticas, colocando os falecidos em garagens, galpões ou porões, até que as condições do verão permitissem um enterro seguro e definitivo. Esse método, embora incomum no resto do mundo, reflete a adaptação humana a um ambiente extremo. A conservação temporária dos corpos em espaços fechados evita que eles sejam danificados e mantém a dignidade dos falecidos até que a terra possa ser trabalhada com segurança. Mas o inverno extremo em Oymyakon não congela só a terra, mas também o ar. Cada expiração que é liberada para o exterior se transforma em cristais de gelo em questão de segundos, um fenômeno que transforma a respiração em um pequeno espetáculo de gelo flutuante. O vapor da respiração congela instantaneamente devido à combinação de temperaturas extremamente baixas e umidade relativa do ar, formando minúsculos cristais que caem como pó de neve ao redor da boca e do nariz. O efeito não se limita à respiração. Os cílios, sobrancelhas e qualquer cabelo exposto começam a acumular finas camadas de gelo após alguns segundos ao ar livre. Até mesmo os cílios podem congelar completamente em questão de minutos, formando finas camadas de gelo que refletem a luz do sol e parecem pequenos diamantes sobre a pele. Por causa disso, qualquer objeto metálico em contato com a pele, como anéis, brincos ou óculos, pode se tornar uma verdadeira armadilha para o congelamento, pois conduz rapidamente o frio extremo ao corpo, causando dor e até queimaduras por congelamento em segundos. Portanto, se um dia você tiver a sorte de visitar esta vila, recomendamos que deixe os anéis ou brincos em casa. Por todos esses motivos, cada saída ao ar livre requer proteção meticulosa e planejamento cuidadoso, algo que os habitantes de Oymyakon levam em consideração desde o início de suas vidas, como você vai descobrir agora. Em Oymyakon, até as crianças têm que aprender a conviver com o frio extremo. Muitos pais e mães dessa cidade têm o costume curioso de deixar seus bebês ao ar livre por longos períodos, mesmo no meio do inverno, como parte da rotina diária. Os bebês, cuidadosamente agasalhados com várias camadas de roupas, gorros, cobertores e sacos especiais, costumam ser colocados em carrinhos ou berços móveis do lado de fora das lojas ou das casas, enquanto os pais fazem compras, tarefas ou simplesmente descansam. Apesar de o termômetro poder marcar menos 40 ou até menos 50 graus Celsius, as crianças dormem ou descansam tranquilamente ao ar livre, protegidas do vento e com as extremidades cobertas. Essa prática, mais do que um simples hábito, reflete uma crença profundamente enraizada. A exposição controlada ao frio fortalece o sistema imunológico, aumentando a resistência das crianças a resfriados e doenças respiratórias. Além disso, acredita-se que esse contato precoce com o clima extremo prepara as crianças para enfrentar as dificuldades da vida em Oymyakon, ensinando-as desde cedo a tolerar temperaturas que qualquer visitante consideraria insuportáveis. Curiosamente, estudos recentes em regiões árticas mostraram que a exposição moderada ao frio pode aumentar a circulação sanguínea, melhorar a tolerância térmica e favorecer o descanso. Em Oymyakon, esse costume diário é um exemplo de como a adaptação cultural está intimamente ligada à sobrevivência em um dos lugares mais extremos do planeta. A região onde fica Oymyakon pertence à República de Sakha, mais conhecida como Yakutia, no nordeste da Sibéria. Essa vasta extensão de tundra, florestas de coníferas e montanhas é dominada pelo permafrost, uma camada de solo permanentemente congelada, que torna a terra praticamente inacessível durante grande parte do ano. E tem muito a ver com o modo de vida de seus habitantes. Este clima extremo, combinado com o afastamento das grandes cidades, torna esta região uma das mais remotas e extremas não só da Rússia, mas de todo o planeta. Oymyakon
é um exemplo vivo de como a geografia condiciona a vida humana. Cercada por montanhas que prendem o ar gelado, a vila fica isolada do resto do mundo durante longos meses de inverno. As temperaturas podem cair abaixo de menos 60 graus Celsius, menos 92 graus Fahrenheit. E o sol mal se eleva no horizonte durante os dias mais escuros, fazendo com que a sobrevivência de seus habitantes dependa de preparação, engenhosidade e resistência. Nestas latitudes extremas ocorre um fenômeno único. A duração do dia varia drasticamente ao longo do ano. Durante os meses mais escuros do inverno em Oymyakon, nos dias mais curtos, são registradas apenas 3 a 4 horas de luz, o que mergulha a vila em uma penumbra quase constante. Esse fenômeno extremo transforma cada dia em um desafio adicional. As atividades cotidianas, o transporte e a vida social precisam se adaptar à escassez de luz. Por outro lado, durante o verão, Oymyakon se transforma completamente. O sol permanece no horizonte quase 24 horas por dia, gerando o famoso fenômeno do sol da meia-noite. Essa luz constante permite aproveitar ao máximo a curta estação quente para cultivar alimentos, reparar infraestruturas e realizar tarefas ao ar livre que seriam impossíveis no inverno. Esse contraste extremo entre a escuridão do inverno e a luminosidade do verão não afeta só a vida cotidiana, mas também molda a cultura e os hábitos dos moradores. Os meses de sol infinito são cheios de atividades sociais e trabalho comunitário, enquanto o inverno obriga a se adaptar à introspecção, ao planejamento e à sobrevivência diante do clima mais severo do planeta. Uma curiosidade muito interessante que reflete a realidade dessa cidade é que em Oymyakon, as pessoas não desligam os carros no inverno porque, se o fizerem, é muito provável que nunca mais consigam ligá-los. Por isso, os moradores mantêm os motores ligados por horas, mesmo enquanto fazem compras ou visitas. O próprio combustível pode cristalizar nessas temperaturas, e por isso, muitos veículos são estacionados em garagens subterrâneas ou cobertos com mantas térmicas para continuar funcionando. A água e os encanamentos também são um desafio, especialmente durante o inverno para as pessoas em Oymyakon. Por causa do permafrost, não tem esgoto subterrâneo em Oymyakon. O solo fica congelado o ano todo, o que torna impossível instalar tubulações no subsolo. Qualquer tentativa resultaria no congelamento instantâneo da água. Por isso, as casas usam latrinas externas e os moradores precisam buscar água diretamente dos rios próximos, que no meio do inverno estão congelados. Uma vez trazida para casa, essa água deve ser derretida no fogão ou em recipientes especiais para poder ser usada na cozinha, na higiene ou na limpeza. Os poucos canos que existem são instalados sobre o solo e protegidos com isolamento para evitar que congelem sob o permafrost. A vida em Oymyakon também é marcada pela necessidade de manter o calor e a energia. A dieta local se concentra quase exclusivamente em carne, gordura e peixe cru, ou levemente cozido, alimentos que fornecem calorias concentradas e energia suficiente para suportar temperaturas que podem cair abaixo de menos 60 graus Celsius. As lojas são escassas e limitadas. Produtos frescos são difíceis de encontrar. E a maioria dos alimentos vem de suprimentos trazidos de localidades maiores ou da produção local. A pecuária também se adapta ao frio extremo. As vacas vivem em celeiros aquecidos e se alimentam de feno e, em alguns casos, de peixe seco, um recurso energético que ajuda a suportar os invernos prolongados. Os animais são essenciais não apenas para a alimentação, mas também para a vida econômica e a sobrevivência da comunidade. Quanto ao transporte, embora hoje sejam utilizados veículos todo-terreno adaptados ao frio extremo, os cães huskies continuam a desempenhar um papel importante em determinadas condições, especialmente quando as estradas estão bloqueadas pela neve ou pelo gelo. Quando necessário, os trenós puxados por esses cães permitem transportar cargas, suprimentos ou até mesmo pessoas em situações em que os automóveis não podem operar com segurança, relembrando uma tradição que acompanha os habitantes da Sibéria há séculos. Pensando em viajar por essa região,
seja em potentes veículos todo-o-terreno preparados para temperaturas extremas, ou nos fascinantes trenós puxados por huskies, chegou a hora de descobrir a estrada Colima, uma das mais extremas e selvagens do planeta. Essa estrada lendária atravessa montanhas, rios congelados e extensos desertos de permafrost, onde o asfalto congela e as ventanias podem soterrar os veículos em questão de minutos. Construída durante a era soviética, a Colima ganhou o apelido de Estrada dos Ossos devido às condições extremamente difíceis em que os prisioneiros do Gulag participaram de sua construção. Seu nome macabro vem da história de sua construção durante a era soviética. Prisioneiros do Gulag trabalhavam em condições desumanas, sem ferramentas adequadas, expostos a temperaturas que podiam ultrapassar os 50 graus Celsius abaixo de zero, falta de comida e doenças. Muitos morreram na tentativa, e seus corpos foram enterrados perto da estrada ou diretamente sob o asfalto, daí o apelido que ainda perdura. Alguns relatos dizem que as pessoas ficavam literalmente em ossos e que a mortalidade durante a construção foi extremamente alta. A Colima se estende por mais de 1.200 quilômetros, conectando Yakutsk, a capital da República de Sakha, com Magadan, no extremo oriente russo. Seu traçado é uma obra-prima da resistência humana diante da natureza. Com pontes improvisadas sobre rios congelados, trechos de cascalho gelado e paisagens onde os invernos duram a maior parte do ano. Viajar por esta estrada é enfrentar desafios constantes. O motor dos veículos pode congelar, os pneus devem ser especiais, existem curvas com quedas de precipícios a centenas de metros de altura, e qualquer parada ao ar livre exige várias camadas de roupa e proteção extrema. Em Colima, cada quilômetro é um lembrete do poder da natureza nessas latitudes. Acidentes por causa disso não são raros aqui. A cada ano são registrados inúmeros capotamentos, quedas de precipícios e colisões em trechos perigosos. A estrada exige pneus especiais, combustível resistente ao frio e, acima de tudo, experiência em direção extrema. A vida neste lugar é tão extrema e única que o frio se tornou parte da própria cultura. Em Oymyakon, os habitantes veneram Tishkan, conhecido como o Senhor do Frio, uma espécie de Papai Noel do inverno polar. Essa figura mítica emerge do Oceano Ártico com seu hálito gelado, trazendo consigo os ventos e as temperaturas que definem a região. Representado com chifres e uma capa adornada, Tishkan aparece em esculturas de gelo e cerimônias durante o solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Os moradores locais oferecem oferendas na esperança de amenizar o frio extremo e garantir que a luz do sol retorne gradualmente, enquanto os turistas observam e participam dessas festividades, conectando assim a mitologia siberiana com a dura realidade de viver no lugar habitado mais frio do planeta. E pensando em amenizar o frio extremo, as roupas se tornam um elemento vital para a sobrevivência em Oymyakon, não apenas por sua função prática, mas também por sua relação com a vida cotidiana e o conforto pessoal. Os habitantes se cobrem com peles de rena, raposa e cavalo, materiais naturais que mantêm o calor mesmo em temperaturas extremas de menos 60 graus Celsius. As roupas sintéticas, por outro lado, ficam rígidas e se rompem facilmente devido a essas temperaturas extremas, tornando os tecidos tradicionais insubstituíveis. Cobrir-se com várias camadas de roupa tem um propósito. Camisas e calças íntimas de lã retêm o calor corporal, enquanto jaquetas e calças externas de pele protegem contra o vento cortante e o congelamento. A roupa íntima geralmente é feita de lã, pois aqui a escolha da roupa íntima pode fazer a diferença entre conforto e congelamento. Curiosamente, essas roupas também afetam a intimidade e a vida doméstica. Por passarem tanto tempo agasalhados, a interação física em casa ocorre em um ambiente quente e protegido, e o contraste com o frio extremo do exterior gera uma espécie de espaço íntimo seguro, onde a pele pode ser temporariamente exposta ao calor do lar. Pensando nessa mudança entre as temperaturas frias e quentes e na vida íntima, poucos sabem que em Oymyakon existe uma prática comum entre os poucos habitantes da vila que muitos turistas ou viajantes consideram controversa. Um dos costumes mais agradáveis e saudáveis para os habitantes dessa vila, banhos tão relaxantes quanto surpreendentes,
que agora vamos conhecer com mais detalhes. Os banhas são banhos de vapor tradicionais e comuns em toda a Rússia, o país ao qual Oymyakon pertence. Neles, as pessoas tomam banho nuas ou enroladas em uma pequena toalha, alternando entre o calor intenso do vapor e o frio extremo do exterior, que pode incluir água gelada, neve ou até mesmo mergulhos em um lago próximo. Esse contraste radical não só limpa e relaxa o corpo, mas também fortalece a circulação, aumenta a resistência ao frio e se torna um ritual de bem-estar essencial em um lugar onde as temperaturas no inverno podem cair abaixo de 60 graus Celsius negativos. É comum que, em algumas banhas, algo que também acontece em Oymyakon, homens e mulheres tomem banho juntos, embora na maioria das instalações modernas, eles geralmente sejam separados por gênero. Seja como for, o fato de se banhar sem roupa não tem conotações íntimas, pois é algo totalmente integrado à sua sociedade e cultura. Esse costume de alternar calor e frio tem fins terapêuticos, ajudando a fortalecer o sistema imunológico e relaxar os músculos, além de ser um momento de socialização e convívio. Uma das práticas mais conhecidas da banha, que surpreende muita gente, é o uso de galhos de bétula ou carvalho, chamados venik, com os quais os participantes batem suavemente na pele, às vezes batendo uns nos outros mesmo entre casais ou famílias, algo que realmente chama a atenção de qualquer viajante ou turista estrangeiro. Esse ritual, longe de ser doloroso, estimula a circulação, limpa os poros e traz uma sensação de bem-estar profundo. Para os estrangeiros, essa prática pode parecer surpreendente ou até controversa, mas para os russos é uma tradição centenária que combina saúde física e emocional em um espaço seguro e controlado. Os banhas começaram a se popularizar na Rússia por volta do século XI e eram considerados espaços essenciais para a higiene e também para a vida social e ritual. Nos séculos seguintes, elas se tornaram locais onde se realizavam reuniões, conversas e, em alguns casos, festas comunitárias que poderiam ser comparadas às bacanais de outras culturas antigas, embora sempre com foco na limpeza, relaxamento e comunidade. Alguns relatos antigos mencionam que essas reuniões incluíam música, dança e refeições leves, criando um ambiente de prazer compartilhado. Ao longo da história, os banhas também foram espaços para práticas, às vezes incomuns como banhos de lama, ervas medicinais ou até mesmo sessões de meditação e rituais de purificação. Para os russos e russas, essa experiência de compartilhar os banhas com outras pessoas, sejam amigos, familiares ou colegas de trabalho, reflete um aspecto muito particular da cultura russa, a mistura de saúde, tradição e sociabilidade. Pensando nisso tudo, aproveitamos para perguntar: você gostaria de visitar Oymyakon? Você conseguiria se acostumar com o frio extremo ou prefere o calor? Com quem e como você gostaria de compartilhar uma banha? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Fazer isso é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura e nos ajudar a continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você. Então, obrigado. Provavelmente não tem muitas pessoas dispostas a viajar ou passar uma temporada em um lugar onde a respiração cristaliza instantaneamente e os cílios ficam cobertos de geada, uma região em que falar ao ar livre por vários minutos pode causar queimaduras por congelamento na pele. Nessas condições extremas, até os aparelhos tecnológicos sofrem. As baterias dos celulares congelam e param de funcionar em questão de minutos, e qualquer pessoa que tentasse ficar ao ar livre sem a preparação adequada não duraria mais de 1 hora. Apesar disso, Oymyakon atrai muitos turistas aventureiros todos os anos. Os visitantes chegam principalmente para tirar fotos ao lado dos termômetros extremos da vila, provavelmente os mais extremos do mundo, localizados na praça central, onde são registradas as temperaturas mais baixas do planeta em um assentamento habitado. Além disso, os turistas podem curtir fontes termais naturais, paisagens de tundra gelada e rios parcialmente congelados, e até participar de experiências locais, como banhos de vapor em banhas, passeios de trenó ou visitas às casas tradicionais yakutas. Pensando nisso, em alguns minutos vamos explicar como você pode chegar e aproveitar ao máximo essa vila extrema. Mas uma coisa é visitar,
e outra é viver constantemente neste povoado remoto e selvagem. A população de Oymyakon é pequena, com apenas 400 a 500 habitantes, a maioria descendentes dos Yakutos, a etnia que habita esta região há séculos. Esses habitantes aprenderam a sobreviver em condições extremas graças à criação de renas, cavalos e gado adaptado ao frio, à caça e à pesca, e à construção de casas isoladas e bem aquecidas que resistem ao gelo e à neve. Curiosamente, muitas dessas casas são projetadas com paredes duplas de madeira e camadas de grama ou terra, que atuam como isolantes naturais contra o vento e o frio extremo. As casas são tradicionalmente aquecidas com fogões a lenha ou carvão, que não só fornecem calor, mas também são usados para cozinhar e derreter neve para obter água potável. A etnia Yakuta que fundou Oymyakon escolheu este local devido ao seu acesso a águas termais e fontes que não congelam, e assim lhe deram o nome, um recurso vital num ambiente onde cada elemento é essencial para a sobrevivência. Para os habitantes de Oymyakon, o frio extremo é tão normal que as crianças vão à escola mesmo quando a temperatura cai para menos 50 graus Celsius, menos 58 graus Fahrenheit. As aulas só são suspensas se os termômetros caírem abaixo de menos 55 graus Celsius, menos 67 graus Fahrenheit. O dia a dia é cheio de desafios únicos. Os moradores precisam derreter neve para obter água potável, manter o fogo aceso para aquecer as casas e os animais, e proteger cada parte do corpo de um vento capaz de cortar a pele. Todas essas realidades mostram como a vida em Oymyakon é difícil. Um lugar onde cada passeio, cada tarefa ao ar livre e até mesmo a simples ação de respirar podem significar a morte se você não estiver preparado. Se você chegou até aqui, com certeza está interessado em descobrir como chegar à vila mais fria do planeta e aproveitar ao máximo essa experiência única. O que poucos sabem é que, apesar do seu extremo isolamento, é possível planejar uma viagem a Oymyakon a partir da América, Europa ou qualquer canto da Rússia, sempre com a preparação adequada. No Mundo Sem Censura, pesquisamos e agora trazemos todos os detalhes para que você possa imaginar e organizar sua própria aventura no Polo do Frio. De Nova York, por exemplo, a rota mais direta envolve pegar um voo para Yakutsk, a capital da República de Sakha. Com pelo menos uma escala em Moscou, essa viagem pode durar cerca de 18 horas, e os preços das passagens de ida e volta variam entre $1.300 e $1.800 americanos. Os viajantes devem solicitar com antecedência um visto russo, sendo recomendável solicitá-lo pelo menos 2 meses antes da viagem. Se o seu ponto de partida for Madrid, a viagem é um pouco mais longa, com voos de aproximadamente 22 horas e preços de 600 a 1.200 euros, $950 americanos. Assim como nos Estados Unidos, é necessário visto prévio e planejamento. Uma vez em Yakutsk, a verdadeira aventura começa. Para chegar a Oymyakon, os viajantes podem optar pela rodovia Kolyma, uma das rotas mais remotas e desafiadoras do mundo, percorrendo aproximadamente 680 quilômetros, em uma viagem de 14 a 16 horas, dependendo das condições climáticas. Os veículos compartilhados nesta rota custam entre $100 e $150 por trecho. Como alternativa, dá para pegar um voo regional até Ust-Nera, a cidade mais próxima com aeroporto, que custa de $200 a $300 americanos, de onde se completa a viagem por estrada, ou em alguns casos de trenó, dependendo das condições do terreno e do clima. Para quem prefere conforto e organização, existem passeios guiados saindo de Yakutsk, que incluem transporte, hospedagem e atividades. Esses pacotes costumam custar entre $1.500 e $2.500 por pessoa, dependendo da duração e dos serviços incluídos. As atividades incluem visitas ao Polo do Frio, passeios de trenó, pesca no gelo e encontros culturais com os habitantes yakutos. A hospedagem em Oymyakon é limitada. Há pousadas e pequenas pensões familiares, com tarifas que variam entre $50 e $100 americanos por noite. Dada a escassez de leitos, é essencial reservar com pelo menos 6 meses de antecedência. Os restaurantes são escassos
e os supermercados locais oferecem apenas produtos básicos. Por isso, muitos viajantes levam alimentos não perecíveis e água engarrafada. A infraestrutura da vila faz com que cada detalhe da viagem exija preparação. A água potável é obtida derretendo neve ou comprando-a engarrafada, e roupas adequadas, roupas térmicas, botas isolantes, luvas, cachecóis e óculos de proteção. São indispensáveis para sobreviver a temperaturas que caem a menos 60 graus Celsius, menos 92 graus Fahrenheit. Entre as experiências mais interessantes para os turistas, está a de tirar fotos ao lado dos termômetros mais extremos da Terra, curtir um banho russo alternando entre calor intenso e frio extremo. Outra opção única que pode ser feita aqui é participar da tradição ancestral da pesca no gelo, onde se perfuram buracos no gelo para pescar espécies locais. Os passeios de pesca no gelo geralmente incluem uma tenda com fogão para se proteger do frio. Os preços desses passeios, com saídas de Yakutsk, variam de acordo com a operadora e a duração, mas geralmente ficam entre $1.900 e $3.100 americanos por pessoa, incluindo transporte, guia, equipamento e refeições. Todas essas atividades permitem entender a resistência e a adaptação dos iacutos, bem como a espetacularidade de um lugar onde a vida humana enfrenta o limite. Uma viagem a Oymyakon geralmente dura entre 5 e 7 dias, tempo suficiente para se aclimatar e aproveitar as atividades sem pressa. Embora a vila seja remota, a região de Yakutia recebe aproximadamente 250 mil turistas por ano, muitos dos quais incluem Oymyakon em seu itinerário extremo. Como você pôde ver, planejar com antecedência é fundamental em uma viagem ao lugar mais frio da Terra. Ser flexível diante das mudanças climáticas, respeitar as tradições locais e se preparar para condições extremas são a chave para aproveitar essa experiência única e sobreviver a um dos lugares mais selvagens do planeta. Se você gostou de descobrir Oymyakon e suas realidades, não se esqueça de deixar um comentário contando o que mais te surpreendeu e um bom like, pois você sabe que fazer isso é a melhor forma de apoiar o Mundo Sem Censura a continuar trabalhando para trazer vídeos tão interessantes como este, todas as semanas. E não perca o vídeo mais te surpreendeu e um bom like. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o Mundo Sem Censura a continuar trabalhando para trazer vídeos tão interessantes como este.